Fala, meus amigos, nós aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre como você deve fazer para preparar a sua ação quando o seu cliente for o reclamante motorista profissional, tá bom? Quais os caminhos que você deve percorrer para isso? A bem da verdade, nós sabemos que a ação, a reclamação trabalhista, na petição inicial nós temos uma multiplicidade de pedidos, então você pode pedir todos os pedidos que você faz, eles estão relacionados com a relação de trabalho específica de cada trabalhador. Nós vamos falar aqui, na verdade, do tema geral relacionado ao motorista. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a bem da verdade, você deve, na verdade, fazer uma análise. Quando o cliente chega no seu escritório, você vai analisar o caso em específico, e aí você vai precisar ver se, além do que a gente vai falar aqui, se é um caso, por exemplo, de periculosidade. Então, se esse motorista ele trabalha transportando carga perigosa, carga com risco de explosão e tal, então ele tem direito à periculosidade. Ou se de repente o trabalho dele dá direito à insalubridade, vamos dizer que ele trabalha como motorista de um caminhão de coleta de lixo, por exemplo. Então você tem que analisar caso a caso para alguns pedidos específicos que está relacionado a toda a relação de trabalho. O que a gente vai tratar aqui são as questões relacionadas especificamente ao motorista profissional, seja ele o motorista de transporte de pessoas ou de transporte de carga, porque a lei 13.103 ela veio para poder organizar isso de 2015, né? Para poder organizar essa relação de trabalho do motorista. E a gente vai ver algumas nuances que, por exemplo, ainda hoje as empresas, elas fazem, na sua defesa, elas defendem a tese de que o motorista está enquadrado no artigo 62, inciso 1, porque o trabalho dele é externo e não teria como fazer o controle de jornada. A gente vai ver que essa lei que veio e alterou o artigo 235 da CLT, ela veio e estabeleceu a forma como que deve ser feito o controle de jornada do motorista profissional. Então, a empresa, o ônus passa a ser então da empresa. Quando você faz uma reclamação trabalhista, arguindo hora extra, por exemplo, o ônus de provar é inicialmente da empresa, porque a lei já determina como que deve ser feito esse controle da jornada do motorista, tá bom? Então vamos entrar no nosso tema de hoje, mas antes de mais nada, não poderia ser diferente. Taca o dedo aí no like, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações de toda a publicação que a gente faz, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. Falou? Então taca o dedo aí e vamos seguindo aqui com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre as ações em favor do reclamante motorista profissional, tá bom? Eu vou dividir a tela com vocês aqui para ficar mais interativo e a gente vai batendo aqui artigo por artigo, tá certo? Se você, de repente, se ficar alguma dúvida para você depois, deixe seu comentário aqui abaixo para de repente a gente gravar um vídeo novo, sanar a sua dúvida, até porque se tiverem muitas dúvidas relacionadas a alguma pergunta de você que está assistindo esse vídeo, muitas pessoas tiverem a mesma dúvida, a gente faz um novo vídeo ou de repente vem e esclarece tão somente esse ponto e sobe aqui nas nossas plataformas, nossos meios de comunicação, tá bom? Então na CLT a gente vai ver lá o tópico que fala do serviço do motorista profissional empregado, tá bom? A CLT ela trata da relação de emprego do motorista profissional. Então a gente vai aí do artigo 235A, salvo engano, até o 235G. A gente vai ver aqui até o final. Então a gente vai estar batendo em cada um desses pontos, trazendo aqui aquilo que a gente entende ser importante para você, advogado, colega advogado, se atentar para fatos de pedidos que você precisa fazer, como por exemplo o tempo de espera. Muitos advogados fazem ações de motoristas e se passam no pedido relacionado ao tempo de espera, que a maioria das empresas não paga, e é uma determinação de lei, certo? É uma determinação de lei. Então, se você também trabalha para a empresa, uma transportadora, por exemplo, você deve ler esses artigos para fazer um trabalho preventivo, prestar o seu serviço jurídico, de assessoria jurídica para essa empresa, demonstrando para que ela possa observar alguns pontos que precisam ser não só
de conhecimento dela, mas algumas atitudes que precisam ser tomadas para evitar, para sanar a possibilidade de possíveis reclamações trabalhistas no futuro, tá bom? O artigo 235A vai dizer que os preceitos especiais desta seção aplicam-se ao motorista profissional e empregado. Aí no 1 diz que é transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. 235B. São deveres do motorista profissional empregado. Aí aqui vai trazer uma relação de todas as obrigações, de todos os cuidados que o motorista deve ter quando ele assume esse cargo e quando ele passa a trabalhar prestando seus serviços como empregado para determinada empresa, tá? Algumas responsabilidades que fazem parte do dia a dia dele. Então são os cuidados que o motorista deve ter. Aí vai estar lá: estar atento às condições de segurança do veículo, conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva, respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma prevista no artigo 67 do Código de Trânsito Brasileiro, zelar pela carga transportada e pelo veículo. O que acontece? O motorista ele tem que estar ciente do seguinte: que a carga que ele transporta e o veículo que está na posse dele é uma responsabilidade dele. Então vamos imaginar o seguinte: se o empregador manda ele carregar o caminhão, por exemplo, é um transportador em determinado local, e ele chegando nesse determinado local, ele deve estar atento à carga que ele vai levar, porque se ultrapassar da carga permitida para aquele veículo, é uma responsabilidade dele, porque ele é a pessoa que responde por esse transporte do veículo, olhar a altura para saber se ele pode passar em determinadas vias. Às vezes, para entrar em determinados bairros de periferia, a fiação é muito baixa, às vezes o caminhão tem um baú alto, então é uma responsabilidade dele, tá certo? E por que isso? Porque se ele entra num local indevido e ele recebe uma multa, então essa multa ele vai responder por essa multa, em que pese a gente vai ver que a lei diz que o motorista ele não deve ser responsabilizado pelos danos causados na função em que ele exerce, salvo se ficar comprovada a sua responsabilidade. Então, o que a gente vê muito acontecer? Por exemplo, tem empresas de transportes que elas, quando tem algum problema, por exemplo, teve algum problema de colisão, às vezes nem foi culpa a gente tem muitos casos assim, nem foi culpa do reclamante, do motorista, mas a empresa ali, para não ter um desgaste com o particular, ela simplesmente assume essa responsabilidade, só que ela não assume para ela passa para o motorista e manda ele assinar um termo em que ele vai assumir a responsabilidade pelo dano causado, em tese, a terceiro. E aí é complicado, porque para você fazer uma prova dessa, alguém tem que ver. E normalmente isso acontece fora da visão de alguém, porque isso, ao meu ver, inclusive caberia um pedido de dano moral. Mas para você provar isso é difícil, porque normalmente essa proposta faz sozinho. E como trabalha duas vezes, entra numa sala de um RH com pessoas, que infelizmente acontece, gente. Isso não é todo dia, não é em todo lugar, mas eu estou dizendo porque em casos práticos eu já vi acontecer clientes chegarem aqui no escritório reclamando desse tipo de ocorrência na empresa. E não é um só, às vezes mais de um numa mesma empresa. Porque se o trabalhador também ele for esperto, ele já entra num lugar desse, teve uma colisão, foi chamado no RH, ele já entra lá com uma câmerazinha, daquelas que tipo caneta, em algum lugar, ou uma forma para poder gravar, para poder provar que houve ali, de certa forma, uma coação para que ele assumisse a responsabilidade, tá, de algo que ele entende que não era a responsabilidade dele, não foi culpa dele, tá bom? Mais uma vez que fica caracterizado, então é isso. Então, o zelar pela carga e o transporte do veículo é responsabilidade do motorista. Ele deve cuidar. Então, algumas coisas que são inerentes à função é responsabilidade dele. Agora, danos causados por circunstâncias alheias à sua, por assim dizer, sua responsabilidade, ele não tem que pagar os danos à empresa, tá? É ônus da empresa, a não ser que a empresa estabeleça lá um programa, por exemplo, de PLR, produção dos lucros e resultados da empresa. Aí, quando o trabalhador recebe, aí sim há uma possibilidade de que sejam cobrados, de que sejam rateados os prejuízos sofridos com os equipamentos e bens da empresa. Tá certo?
Aí vem o inciso 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Então, o motorista ele não pode se evadir quando tem, por exemplo, uma blitz. Uma blitz, a gente vê muito aí, às vezes, a gente vê a polícia rodoviária, por exemplo, às vezes pega ali um caminhão, para e chega lá e encontra drogas nesse caminhão. Então, o motorista ele não pode se evadir de uma blitz, de uma barreira policial, sob qualquer desculpa que seja. Né? Ou ainda que ele, sei lá, estava atrasado, não pode, ele tem que se colocar à disposição. Então, ele responde, né, por uma infração de trânsito como essa. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias. Ou seja, quando ele faz o exame, esse exame ele vai detectar o período aí de 90 dias. E há programa de controle de uso de drogas e de bebidas instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, ou seja, o empregado ele tem que ter ciência de que esse programa, que essa verificação de controle de uso de drogas e bebidas vai acontecer com pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. O empregado tem que se submeter a esse exame, ele vai ter ciência e ele tem que se submeter. Agora, é claro, o empregador ele precisa fazer uso da razoabilidade. Aí vem a importância do empregador ter uma assessoria jurídica que possa orientar, que possa dar parâmetros para que ele possa ter cuidado nesse momento para não invadir questões, até direitos constitucionais do trabalhador, que é a questão da intimidade, da vida privada, né? Para não ficar fazendo esse tipo de exame constantemente, ou seja, tipo, para ver se o trabalhador ele ingeriu alguma droga, alguma bebida alcoólica. É claro que o motorista que trabalha o grande cuidado que você tem que ter, porque se o cara é um viciado, o vício é como uma doença. Então, o viciado, ele não tem controle sobre isso. E aí, qualquer tempo que fizer, vai acabar sendo detectado. Então, não pode ser em espaços muito curtos. Porque, para a gente, pelo menos uma vez a cada 2 anos e meio. Então, por exemplo, imagine que o empregador quer fazer esse exame a cada 6 meses. A cada 3 meses ele quer fazer esse teste com seus empregados. Então tem que ter cuidado, porque para a detecção disso, ou seja, o empregado ele vai ficar impossibilitado de repente de ingerir alguma bebida alcoólica que ele de repente num evento, não sei. Então tem que ter cuidado por conta dessa invasão de privacidade também, beleza? Parágrafo único. A recusa do empregado a submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, previsto no inciso 7, será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Mas e que penalização que poderia se dar a um trabalhador que se recusa? Bom, aí tem que ver os parâmetros de gradação punitiva que a empresa tem que ter cuidado também, para, por exemplo, o cara se negou pela primeira vez, justa causa. Então tem que ter cuidado, uma advertência, negou uma segunda vez, uma suspensão, e por aí vai, até que, se ele continuar sempre se negando, não tem jeito, é passível, né, de uma penalização pelo empregador, tá certo? A jornada diária do trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias. Ou seja, aí para ter previsão em convenção ou acordo coletivo, esse trabalho ele tem que ser muito específico, ou seja, ele tem que ter, vamos supor, a gente tem às vezes alguns motoristas que eles levam cargas muito extensas, e aí ele tem que ter um horário determinado, ele tem que avisar os órgãos responsáveis, os órgãos com circunscrição sobre as vias que ele vai passar, poder avisar. E são aqueles carros que vêm com aquelas cargas enormes e que vêm com batedores na frente e atrás, não é isso? Então, às vezes, determinadas cargas têm uma certa urgência, vamos supor, ou então é uma espécie de vamos dizer, material perecível, e já tem ali uma convenção coletiva porque a viagem é distante, não pode parar para não perder tempo, enfim.
Então pode se estender por 4 horas para que esse motorista ele chegue ao trajeto. Agora é claro, deve-se observar sempre, porque 8 com 4 são 12 horas dirigindo. Então tem que se observar a questão dos cuidados, não só com a vida do profissional motorista, mas com a vida de terceiros que também estão trafegando. E que, de certa forma, uma jornada dirigindo caminhão por longas estradas, por 12 horas, é uma jornada muito extensa. Então eu acho que assim, essa situação ela deve ser excepcional. E é por isso que ela é imprescindível que tenha uma convenção, um acordo coletivo estabelecendo tal possibilidade de que as horas extras elas possam se alongar por 4 horas diárias, tá? Sendo que o limite em horas extras, como diz aqui, ó, é de 2 horas extras por dia de trabalho, porque a jornada de trabalho do motorista profissional é de 8 horas, beleza? Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. O tempo de espera a gente vai ver adiante, que a lei vai falar aqui o que é o tempo de espera, mas o importante é a gente saber que nesse momento, enquanto ele está à disposição, a lei da empresa, ele está em pleno serviço, ou seja, ele vai cumprir aquelas 8 horas ali enquanto ele estiver em serviço. Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido, exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71. O artigo 71 ele fala que em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas é obrigatória a concessão de um intervalo de repouso para repouso e alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito em contrato ou convenção, em contrato coletivo. Em contrário, não poderá exceder a 2 horas, né, esse tempo. E o parágrafo 5º vai dizer que o intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado àquele estabelecido no parágrafo 1º. Poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que o previsto na convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos os intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Então pronto, a lei diz que ao final de cada viagem ele tem ali um período. Então se o motorista não está enquadrado aqui, tá? Não é um motorista de transporte coletivo e tal, que tem aquelas paradas com tempo menor de parada para descanso e almoço, então ele deve ter o período, como diz a lei aqui, de 1 hora para a refeição. Porém, é o seguinte, o que é muito comum acontecer com motoristas de passageiros, motorista rodoviário de passageiros, é que eles têm ali um período, a jornada de trabalho deles normalmente é de 7 horas e 20 minutos, porém o que acontece? Ele tem 20 minutos para a parada de refeição e almoço. Só que cada viagem dele, em regra, é para ele poder descansar ali em um períodozinho para que ele possa completar essa 1 hora devido à necessidade de serviço. Mas muitas vezes nas grandes cidades, nas capitais, os motoristas pegam engarrafamento, ainda mais dias de chuva, por exemplo. Pega engarrafamento e tal. Quando ele chega lá, o transporte ele tem um horário certo, determinado para poder sair, para chegar e para sair. Então, vez ou outra, ele não consegue chegar em tempo hábil para parar, descer, descansar e depois descansar aquele tempo e pegar uma nova viagem. Às vezes ele chega, já tem que parar, os passageiros sobem, ele já sai de novo, porque a correria para quem trabalha em transporte interurbano principalmente, não dá. Para quem trabalha intermunicipal,
é muito comum acontecer, né? Viaja muito de um município para o outro, aí tudo bem, ele normalmente ele tem um horário de chegada e saída e dá para cumprir porque ele está na estrada. Mas quando chega dentro da cidade, às vezes dá uma atrasada também. Então, isso é preciso ver, e se não for cumprido, ele pode sim reclamar aí esse período de intrajornada. Dentro do período de 24 horas, são assegurados 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com o período de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela lei do Código de Trânsito. Então veja, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Então veja, o que a lei está dizendo aqui? Que o motorista ele vai ter direito a 11 horas, tá, de descanso, que é o horário interjornada, né, entre uma jornada e outra. Todo trabalhador precisa descansar pelo menos 11 horas para o fim de uma jornada e o início de outra. Mas se não for possível, para esse trabalho na estrada, às vezes não dá para parar ali, ele precisa ter um momento para descansar pelo menos 8 horas ininterruptas para poder recuperar o sono, uma questão de saúde mesmo. E as outras 3 horas, que é o remanescente, durante o resto do período. Então, esse motorista ele precisa ter esse período. Caso não tenha, você pode reclamar a interjornada nesse caso. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante de transporte, do embarcador, do destinatário ou em local que ofereça condições adequadas. Às vezes não tem um local, o empregador não tem, o desembarcador, o embarcador não tem, o contratante de transporte não tem, e aí não tem jeito, a empresa tem que oferecer o quê? Um hotel, por exemplo, para o trabalhador dormir. Às vezes o próprio caminhão tem, né? Na cabine do caminhão tem um espaço lá que dá para dormir e ele vai precisar desse tempo para poder descansar. Pode ser na própria cabine do caminhão, desde que dê condições. Por exemplo, eu tenho um caso aqui mesmo de um cliente que ele não era bem um motorista, ele era ajudante, mas a gente vai ver que o ajudante também se enquadra nos termos das determinações aqui de carga horária e de tudo que envolve o motorista quando ele está em viagem para ajudar o motorista. Então, tem casos aqui que o ajudante ele viajava com o motorista, era um caminhão pequeno, o caminhão não tinha aquela parte, né, na cabine da cama para a dormida do profissional. E aí o que acontece? Eles normalmente levavam uma rede, e aí o motorista às vezes dormia dentro do carro, tá? Nas cadeiras normais mesmo, porque o caminhão não tinha cama. E o ajudante montava uma rede, abria a porta do baú do caminhão, que estava carregado, cheio de produto, e amarrava uma rede entre o caminhão e uma árvore do lado de fora, no local que eles conseguiam parar para poder dormir, às vezes em postos da estrada para poder dormir. E quando chovia, o ajudante e o motorista dormiam sentados no caminhão, porque ele não tinha dinheiro para poder dormir no hotel e também o caminhão não tinha espaço. Como estava chovendo, tinha que dormir os dois sentados. Então, num caso desse, eu mesmo entendo que cabe aí um pedido de dano moral, cabe aí o pedido de tempo de espera. A gente vai ver adiante que cabe um tempo de espera, porque eles tinham que ficar, inclusive, para tomar conta da carga, não tinha um local adequado para dormir, então cabe aí um pedido de tempo de espera, tá? Esse adicional. Então, você tem que ficar atento a isso, as condições em que o motorista viaja, quando ele para poder carregar e descarregar, como é que ele vai dormir, tudo isso você vai verificar no atendimento. Quando o cliente chegar em sua sala, motorista, você pode abrir aqui, ó, os artigos 235 de A a G e vai vendo em que se enquadra. Faz lá uma ficha específica para fazer perguntas relacionadas a isso. Entendeu? Se quando ele parava, quanto tempo ele ficava em cada parada, tinha um local adequado, ele tinha obrigação, tinha um local adequado de sala de espera, por exemplo, para que ele pudesse ficar aguardando, ele tinha que ficar do lado do caminhão para movimentar o caminhão se necessário, ele perdia o dia, ele ficava quantas horas em cada entrega? 3 horas, 4 horas, 2 horas, tá? Porque isso cabe aí o pedido de tempo de espera. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo acrescido da Constituição Federal e compensadas na forma do artigo tal.
A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73. Tem um acréscimo lá de lei. São considerados tempo de espera, e aqui a gente entra, parágrafo 8º. As horas em que o motorista profissional, empregado, fica aguardando carga. Esse aqui é o que você mais precisa prestar atenção, porque muitos dos colegas advogados não fazem esse pedido quando se trata de motorista, tá bom? Mas está na lei. Se a empresa não paga, olhou o contra-cheque do trabalhador, não tem lá o valor relacionado a tempo de espera, que equivale a 30%, tá, do salário hora normal dele, então ele tem que receber. Então o que você vai fazer? Vai fazer o cálculo da hora dele, quanto é que é a hora desse trabalhador. Vamos dizer que a hora desse trabalhador seja aí de R$15, certo? R$15 ou R$20. Quanto é 30% dessa hora? 30% de 20 é R$6. Então, a cada hora que ele fica em tempo de espera, ele tem direito a R$6. Essa verba é uma verba indenizatória, tá bom? Não é uma verba em que vai valer como para contagem de, por exemplo, de hora extra, de nada disso. É uma verba indenizatória e ela paga no percentual de 30%. Então, você tem que ficar ligado. E aí o que ele diz, ó, as horas em que o motorista profissional fica aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador. Então veja, às vezes o cara vai fazer uma entrega em um mercado, por exemplo, ele tem que ficar lá nas dependências do mercado, do destinatário, né? No caso, embarcador é quando ele vai de repente aguardar para poder embarcar uma mercadoria. O destinatário final é o caso do cara que é dono de um mercado e que ele vai receber a mercadoria, mas só que tem aquela fila de entrega dos caminhões. Às vezes tem caminhões que o cara perde o dia inteiro lá para fazer uma entrega nesses mercados maiores. Então você tem que contar quantas vezes ele ia em determinado lugar e quantas horas ele ficava, a média que ele ficava em cada entrega. Então o cara vai dizer lá, não, eu ficava em cada entrega, eu ficava em média 2 horas para fazer a entrega, 3 horas para fazer a entrega. Quantas entregas você fazia por dia? Sabe? Então você tem que fazer umas perguntas inerentes para você saber se enquadra o pagamento do tempo de espera. Então, se não tinha no contra-cheque for cabível, aí diz, ó, ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização de mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias. Então, até quando ele para no posto fiscal para poder pesar o veículo, para a fiscalização ali, ver qual é a mercadoria que tem, ver nota fiscal, enfim, esse tempo é considerado tempo de espera, porque às vezes o cara vai pesar, a fila está tão grande que ele perde ali 1 hora, 2 horas somente para poder passar em uma barreira fiscal, enfim, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extras. Então esse tempo ele não está incluso na hora trabalhada dele normal. Esse tempo ele não está incluso como hora extra, até porque lá em cima diz que o tempo de espera ele não é tempo de trabalho. O tempo em que o trabalhador está à disposição do empregador é o tempo que ele está executando o seu serviço, que ele está movimentando às vezes ali, tirou o caminhão de um lugar para o outro para poder carregar, tudo bem. Mas o tempo em que ele está esperando, ele precisa receber o adicional de 30% que é relacionado ao salário hora normal, relacionado ao tempo de espera. Em nenhuma hipótese o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário diário. Então veja, o fato dele receber o tempo de espera não quer dizer que vai ser abatido no salário. Ele vai receber o salário normal e ele vai receber o adicional de tempo de espera. São verbas distintas e independentes, beleza? Se a empresa não paga, você tem que pedir na sua ação. Você tem que fazer lá, abrir um tópico do tempo de espera, explicar direitinho como era a jornada dele, como ele chegava, quanto tempo ele ficava em cada empresa e estabelecer lá quantas horas por dia. Por dia 2 horas, 3 horas por dia a título de tempo de espera, durante o período que ele ficou na empresa, ou durante que ele trabalhou em tal lugar, que ele fazia entregas em tal lugar. Porque às vezes o cara ele tá fazendo entrega, mas em alguns lugares ele faz entrega e é rápido. Chegou, descarregou, foi embora. Ou até mesmo o tempo que está descarregando, porque às vezes o cara bota o caminhão lá e aí o pessoal vai descarregar. Às vezes ele tem que ficar do lado do caminhão fiscalizando, olhando a descarga. Então aí é tempo de espera, porque a função dele é levar o caminhão, deixar lá e tal. E aí teria que ter, por exemplo, no estabelecimento uma sala de espera para ele estar lá esperando enquanto está descarregando, enquanto está aguardando o momento dele descarregar. E
Em regra, não existe isso nos locais de descarga, no destinatário, não existe esse local para ele ficar esperando. Não existe isso nos postos fiscais de carga, não existe isso. O motorista simplesmente ele tem que ficar lá esperando, ele para o caminhão e fica esperando a vez dele, em ambos os casos. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, aqui é importante, se o local oferece condições adequadas, o tempo de espera será considerado como tempo de repouso para fins de intervalo. Então, que locais adequados são esses? É um local, uma sala de espera, por exemplo. Ele vai ficar lá mais de 2 horas, mas tem uma sala de espera. Agora, se não tiver, aí é tempo de espera. Tem uma sala de espera, local adequado, então é considerado repouso para os fins de intervalo. Mas essa, como eu falei, e em regra, os locais eles não têm esse local adequado para que o motorista fique aguardando o momento dele descarregar. Então acaba sendo realmente tempo de espera, certo? Sem prejuízo disposto. Às vezes, já teve ações que eu chego com esse pedido, os próprios juízes às vezes não sabem. Quando eu faço a pergunta, por exemplo, que você vai fazer perguntas relacionadas a isso, para provar isso. Então a pergunta que você tem que fazer na audiência, a testemunha, por exemplo, em regra, é bom que seja um outro motorista que fazia entrega dos mesmos locais em que o reclamante fazia, e você vai fazer pergunta. Nos locais de entrega, quanto tempo você ficava para poder descarregar o veículo? Ficava tanto tempo. Lá nesse local, tinha um local adequado para repouso? Ou o motorista tinha que ficar ao lado do caminhão? Como é que era essa relação? Não, a gente tinha que ficar do lado do caminhão, aguardando o momento, às vezes dentro do caminhão, às vezes no depósito, perto de lixo, é um monte de coisa que eles falam. E aí já teve vez de perguntar, peraí, doutor, essa pergunta é relacionada a quê? Aí você não pode dizer relacionado diretamente ao que é. Então, como eu faço a minha petição por tópico, aí eu olho qual é o tópico e já digo, ou então já vou preparado, porque às vezes os juízes nem estão ligados nesse tipo de pedido, alguns, poucos, mas já aconteceu. E aí você fala tópico, por exemplo, 3.1, tópico 4, tá lá, né, do tempo de espera. Então o juiz vai olhar e ele vai ver que a pergunta tem coerência. Às vezes o juiz ele vai indeferir porque ele nem está ligado. Então é aí o que eu digo, às vezes você só explica, excelência, essa pergunta ela está relacionada ao tópico 4. Aí o juiz vai olhar lá na petição inicial e vai ver lá do tempo de espera. Ele vai ler o trechinho lá, vai ver do que se trata e aí ele vai entender por que a pergunta é necessária. Se ele indeferir, aí não tem jeito, você vai mandar pedir para que ele conste o indeferimento na petição para registrar o seu protesto, beleza? Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas, aludido no parágrafo 3º. Então veja, as movimentos, você está no tempo de espera, está ali esperando um tempão, aí quando diz assim, tira o caminhão daqui e bota ali para descarregar, esses 2 minutinhos que você tira para estacionar o caminhão continua sendo tempo de espera, que é o tempo que você já está ali, né? Então assim, tem algumas empresas que já estabelecem o tempo de espera, o empregador ele já tem uma média ali, ele já estabelece o pagamento de tempo de espera relacionado a 2 horas por dia para cada um dos trabalhadores, então já consta lá no contra-cheque, certo? Para as empresas que já pagam, é muito complicado se, por exemplo, você disser, o trabalhador disser assim, mas eu ficava lá, era 5 horas e recebia era 2 horas por dia de tempo de espera, relacionado ao adicional de tempo de espera. É uma prova um pouco complicada, às vezes os juízes não gostam de dar se já tem lá no contra-cheque, entendeu? Mas se você vê que vale muito a pena, às vezes a empresa pagava o adicional inerente a 1 hora de tempo de espera por dia, mas o empregado ele fala com veemência de que ele cada vez que ele ia descarregar, ele saía com 2 descargas. Ele ficava a manhã toda em um local para descarregar e saía de lá, ficava a manhã toda em outro local para poder descarregar. Então é questionável esse tema, mas até porque assim, é muito relativo. Às vezes quando a empresa já paga, eu normalmente nem peço, porque o empregado ele tem a jornada dele de 2 horas, ele fica a manhã toda ali, mas ele está ali, então ele também está recebendo a hora de trabalho dele normal. Então o tempo de espera é razoável que seja 1 ou 2 horas. O importante é que a empresa ela deve pagar o período de tempo de espera porque está na lei. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalo.
Exatamente. Por que é importante saber disso? Porque às vezes o trabalhador diz assim, às vezes eu tinha que rodar até 3 da tarde para poder parar e descarregar e almoçar. Só que é o seguinte, às vezes o trajeto que ele passa, ele precisa viajar, andar um pouco mais, ainda que ele passe. O importante é que ele tenha esse horário de intervalo. O importante é que ele trabalhe 8 horas. Não importa se ele vai sair tipo 13 horas para uma viagem, para fazer uma entrega, por exemplo, 13 horas. O importante é que ele não ultrapasse as 8 horas diárias. Ele pode ultrapassar? Pode, mas ele tem que receber as horas extras dele. Beleza? Mas não tem um horário fixo, até porque essa questão de entrega às vezes é isso. Às vezes o cara chega de viagem de madrugada, bota o caminhão na empresa, a empresa carrega para ele sair no outro dia. No outro dia ele vai sair 13 horas. Já da próxima vez ele pode sair 7 da manhã, é muito relativo. O que tem que ficar ligado é se ele cumpria a jornada diária determinada por lei. Se ultrapassava, se ele recebia por essas horas. Se não recebia, tem que cobrar. Beleza? O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Isso aqui é o chamado tacógrafo, tá? Isso aqui, inclusive, pode ser usado pela empresa para fim de comprovar as horas de trabalho do empregado. Então veja o que acontece, que normalmente as empresas não fazem. Se você é advogado da empresa, você trabalha para assessorar a empresa, é importante que a empresa seja orientada nisso. Que o empregado ele tem alguma forma de anotar a hora de trabalho dele, porque é ônus da empresa, a lei já estabelece isso. Não adianta dizer, o trabalhador externo está enquadrado no artigo 62, não adianta, tá? Isso aqui já está ciente, a jurisprudência já entendeu, é ônus do empregador, ele tem que ter alguma forma, por exemplo, os transportes coletivos tem lá, o motorista ele vai bater o cartão dele lá quando ele inicia, quando ele para, entendeu? Ele bate o cartão dele. Então, o que acontece? O registrador inalterável de velocidade e tempo, instantâneo inalterável, é aquele tacógrafo que ele vai marcar a velocidade em que anda o ônibus. É um disco, é tipo um disco de papel, onde o motorista vai botar lá o nome dele, a placa do carro, a quilometragem que ele iniciou a rodada, a data em que ele está colocando aquele disco. Então, todo dia ele tem que fazer essa anotação, o motorista. E aquele disco ele vai rodando, é como disco, e aí ele tem esse disco de tacógrafo, que é o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ele tem uma agulhazinha que ele vai fazendo risco. E lá tem a hora que o motorista estava rodando em tal velocidade, porque ele marca as 24 horas do dia e ele vai fazer o risco exatamente na hora em que o carro está em trânsito. Se tiver parado, fica lá, tá lá zerado a velocidade. Mas ele tirou o carro, na hora que ele tirou, o registrador vai marcar lá e vai dizer inclusive a velocidade que ele estava, até para fim de fazer defesa de multa. Então, um monte de coisa aí pode ser usado. Diário de bordo. Aí diz aqui, ou nos rastreadores ou sistema, porque tem empresa que tem rastreador ou sistema e meios eletrônicos instalados no veículos, normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Então, a empresa ela tem diversas formas de fazer o controle de jornada do motorista. Então, não tem desculpa. Ou ela, se não tem nada, é um caminhãozinho menor, não tem o registrador inalterável de velocidade e tempo, não tem um rastreador, porque é caro, tem lá, bota uma papeleta lá, diz aqui, bota uma papeleta lá, uma ficha de trabalho externo, onde o motorista vai botar o nome dele, vai anotar a placa do carro que ele está, porque às vezes o cara não trabalha todos os dias com o mesmo carro, né? Às vezes os motoristas trocam de carro, dependendo da empresa. Então ele vai botar lá a hora que ele está iniciando o trabalho, a hora que ele para. Então o empregador ele precisa fazer. Se ele não faz, então é ônus da reclamada na audiência, juntar esses documentos. Se não junta, aí ela precisa provar com testemunha. Se não leva testemunha, aí é paulada. Não tem jeito, entendeu? É paulada. Então, qualquer arguição de reclamada de que o trabalho externo não precisa se preocupar. A lei já diz que o reclamante ele tem a obrigação de anotar corretamente, responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações. Então ele precisa anotar, mas o empregador precisa disponibilizar esses equipamentos para que então seja feita aí da forma mais adequada, tá? E para que ele possa se resguardar, é claro. Se esse controle é feito pelos discos de tacógrafo, ele precisa, todo final de jornada do motorista, o motorista deve ter uma obrigação, deve estabelecer uma cultura na empresa de chegou, entregar
o disco de tacógrafo, e aí vai guardando lá numa pasta desse motorista, tá? Para se resguardar de uma futura reclamação de horas extras, caso, né, ele esteja andando corretamente, esteja pagando, o que normalmente não acontece. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação dos documentos original posteriormente. Então, o empregador ele pode pedir que o empregado tire uma foto ou escaneie com um aplicativo de escaneamento no celular e mande para a empresa por e-mail todo dia. Fez sua hora de trabalho, pã, e manda. E depois pega esse daí, pega o original. Quando ele chegar na empresa, ele entrega. Entendeu? É um protocolo que a empresa precisa seguir para se resguardar. Se não segue esse protocolo, se está lesando o trabalhador, reclamação trabalhista. Aplica-se as disposições neste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanhe o motorista. Então, do mesmo jeito que o controle de jornada é feito para o motorista, deve ser feito para o ajudante. Beleza? Não fez, mas o controle é feito no tacógrafo. Então, o ajudante, ele precisa ter um documento que ele anote a jornada dele. E aí tem que combinar com o motorista, com o tacógrafo do motorista, por exemplo, né? Ou de repente como diz aqui, ó, com os rastreadores que hoje tem, né? Rastreador, GPS que as empresas instalam no caminhão, né? Sistema de meio eletrônico instalado no veículo, que são os GPS. Aplica-se o disposto. 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar, arrastar. Aí são aqueles operadores de máquinas, enfim, que também se aplica. Às vezes eles passam do horário, trator, essas coisas, né? Todos eles, coletedeiras, tratores, aos operadores de tratores, de autopropelidos. Então toda essa aparelhagem aqui desses maquinários pesados também se enquadra nesse tipo aqui de controle da jornada, enfim. Tá bom? Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas diárias, totalizando 35 horas. Então o cara viajou, ficou 7 dias, quando ele voltar ele precisa de um descanso de pelo menos 35 horas. Né? Então ele deixou o caminhão hoje à noite, amanhã à noite faz 24 horas, ele só vai trabalhar um dia depois. Usufruindo do retorno do motorista à base da matriz ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo que um destes de no mínimo 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma semana em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Certo? Então, mínimo de 2 horas, de 30 horas. A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Certo? Então, a cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata fica limitada a 3 descansos consecutivos. Ou seja, não pode passar de 3 semanas para que ele tenha os 3 descansos consecutivos. O motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal e das horas extras fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. Então veja, foi aquele caso que eu falei, né? O motorista empregado está em viagem de longa distância e ele tem que ficar no veículo, que foi o caso de alguns clientes meus. Então nesse caso aqui, esse tempo em que ele fica lá tendo que ficar junto ao veículo, ele dorme lá e tudo, mas ele está em tempo de espera. Então esse valor tem que ser cobrado. Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista empregado ou ajudante ficar espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos para repouso. Isso aí está claro, não precisa nem explicar, né? Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo, em alojamento externo ou na cabine do leito, com o veículo estacionado a cada 72 horas. Quando o veículo, a cabine permite, né?
tem lá a caminha e tal, para ele poder descansar, pode ficar. As situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o artigo 235C, devidamente registrados e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração de jornada do trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Então isso aqui é importante porque às vezes o motorista está na rodovia, ele está na estrada, e se o cara não acha um lugar seguro para poder parar e descansar, não tem jeito, aí ele vai ter que realmente estender a sua jornada até que ele encontre um lugar seguro para que ele possa parar o veículo e descansar. Nos casos em que o motorista tem que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado, ou em veículo que dispõe de cabine de leito, ou em embarcação que dispõe de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º do 235C, esse tempo será considerado como tempo de descanso. Então, porque às vezes o cara vai pegar uma balsa com um caminhão para fazer uma viagem longa, uma travessia longa. Então, lá ele pode, o caminhão ele tem lá na cabine, permite que ele possa deitar e descansar, então esse tempo é tempo de descanso. Ou então, a própria balsa pode ser um barco grande, né, em que ele possa ter um lugar que ele possa descansar. Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo, de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Porque aqui é aquela situação que eu falei, né? Perecíveis e especiais, porque aqui pode ser estabelecido, por exemplo, que a jornada de trabalho dele possa se estender por mais 4 horas extras, além das 8, porque a entrega não pode demorar, porque senão os bens, né, que vão ser entregues, os bens perecíveis, eles vão se estragar se demorar muito, por exemplo, de um dia para o outro. Então se justifica que tem uma especificidade para a entrega desses bens. Para o transporte de passageiros, serão observados o seguinte dispositivo: é facultado o fracionamento do intervalo na condução do veículo previsto tal em período de, no mínimo, 5 minutos. Fracionamento de intervalo de 5 minutos. Será assegurado ao motorista o intervalo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecidas pela lei do Código de Trânsito, exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º, que é o motorista que trabalha aí com passageiros interurbano por conta da necessidade, certo? Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se o horário de jornada de trabalho assegurado após 72 horas de viagem, né? O repouso em alojamento externo ou se em poltrona correspondente ao serviço de leito com o veículo estacionado. Beleza? Estamos findando aqui, né? O percurso foi longo. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação. O cara trabalha 12 horas, descansa 36, aí tem que ver também as questões, os cuidados, se não vai colocar em risco a pessoa no trânsito, porque 36 horas tudo bem, é relativo, o cara descansou bem, dá para ele pegar uma jornada, mas tudo isso tem que ser observado pelo empregador. É permitida a remuneração do motorista em função de distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza da quantidade de produtos transportados. O que é isso aqui? O empregador ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer uma espécie de remuneração para o empregado de quilometragem, a quilometragem percorrida, para que ele tenha a intenção de percorrer. Quanto mais ele percorrer, mais ele recebe. O que para mim, de certa forma, é um pouco perigoso, porque isso pode colocar em risco a vida do próprio trabalhador, do motorista, como a vida de terceiros que vão estar trafegando. Porque o motorista, na ânsia de ganhar mais, ele pode rodar por horas aí até. Então é um cuidado que você tem que ter, até mesmo pelo empregador, até porque, independente do tempo que ele vai rodar, se ele é um empregado e ele tem um salário lá e tem mais um valor a mais por quilômetro rodado, ele pode alegar
horas extras, por exemplo, pagamento de horas extras porque se estendeu demais, enfim. Então o empregador tem que ficar ligado, muito cuidado com isso. E se você é empregado, você passou por essa situação, você pode sim reclamar. Desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação de normas previstas na legislação. É o que nós falamos. Então, assim, ele pode rodar. Então, o empregador, ele pode até estabelecer o pagamento por quilômetro rodado, mas deve-se estabelecer um limite, até mesmo de horas trabalhadas, tá certo? Para que isso não ultrapasse e ficar sempre ligado, fiscalizando esse ponto, porque o trabalhador, às vezes, na necessidade, na ânsia de ganhar mais, ele pode ultrapassar e isso pode trazer um prejuízo para ele próprio, para terceiros e para a empresa também, tá bom? A gente fica por aqui, eu espero que tenha sido útil para você, tá? E a gente continua se vendo aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações quando a gente subir novos vídeos, tá bom? Um forte abraço, até mais, a gente continua se vendo por aqui.